Oi, gente, boa noite. Nós vamos esperar um pouquinho só a irmã Gertrudes entrar aqui na live, que daí nós já vamos colocar ela ali, tá? Oi, Marildes, oi, Líbia, boa noite. Corel. Tô esperando a irmã Gertrudes entrar aqui na live. Eu já mandei pra ela lá. Boa noite, Val. Aí, a irmã acabou de entrar. Vamos colocar ela aqui. Aí, irmã, agora a senhora aceita o convite de entrar na live. Aí a senhora vai entrar aqui também. Oi, Oi, irmã, boa noite, tudo bem? boa noite. Tudo bem? Que bom que deu tudo certo, né? Então, Graças a eu Deus. vou me apresentar, daí a senhora se apresenta. Eu sempre me esqueço de me apresentar aqui nas lives. Meu nome é Laudelino, sou psicólogo, fiz o cursilho em Uberlândia no ano passado e ajudo na equipe de espiritualidade, né? A gente arruma as pessoas, os temas para poder trazer para vocês uma informação no sentido da espiritualidade mesmo. Se a senhora quiser se apresentar, né? Eu sou irmã Gertrudes Candeias. Eu pertenço à congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor. Eu moro em Mantena, Minas Gerais, bem na divisa do Espírito Santo. E para mim foi um grande prazer ter sido convidada para falar de vocação hoje aqui, estar refletindo com vocês nesse dia, nessa semana da vida consagrada, né? E fico muito feliz. Espero que possa responder à altura daquilo que vocês esperam de mim. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de pedir a vocês que rezassem uma Ave Maria para mim. Ave Maria, cheia de graça, Cheia de o Senhor graça, é o Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós Bendita entre as sois vós mulheres, entre as mulheres, e bendito é o e fruto do bendito é o vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós pecadores, pecadores, agora e na hora da na nossa hora de morte. nossa Amém. morte. Amém. A Líbia acabou de colocar aqui: oi, irmã Gertrude, saudade, muita gratidão pela senhora estar aqui conosco. O Gédio de Uberlândia está em festa por sua presença. Deus seja louvado. Amém. E a, Amém. Mar... e a Marildes colocou aqui também: seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, nós hoje vamos refletir nesse tema da Deus ama, depois chama. É uma realidade, é um jeito de Deus de primeiro ele amar, demonstrar o seu amor, depois ele chama. Mas primeiro Deus tem esse jeitinho afetuoso, carinhoso com todos aqueles que ele quer dar uma missão. Isso acontece com todos nós. Se a gente dá uma olhada na história da nossa salvação através dos profetas, desde o início, a gente vai ver esse carinho de Deus para conosco, esse gesto de Deus para conosco de primeiro amar. Se a gente olha na história da salvação, bem no início, quando Deus cria o mundo, Ele está para criar o homem, mas antes dele criar o homem, ele cria o mundo.
cria o mundo, coloca no mundo tudo aquilo que vai servir para o homem, e depois que está tudo prontinho, só depois que ele já colocou plantas, água, luz, animais das mais variadas espécies, répteis, peixes, aves, flores, frutos, tudo. Aí Deus cria o homem. É como acontece com aquelas famílias bem delicadas, quando está recebendo uma visita importante, que primeiro prepara, limpa a casa, prepara tudo, faz tudo muito ajeitadinho, e depois prepara o alimento, e depois vai no aeroporto ou na rodoviária buscar aquela pessoa, e tem tempo de estar com aquela pessoa, e tem tempo de conversar, tem tempo de estar com. Assim Deus fez. Preparou tudo, 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 e depois ele criou o homem. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem, criou a mulher, mas primeiro ele criou o homem. Eu acho, né, no meu ponto de vista, Deus amou até mais a mulher, porque até mesmo antes dele criar a, a mulher, ele criou o homem e deu de presente para ela. E deu um de presente para o outro. Depois que Deus mostrou esse carinho todo, esse amor todo, aí Deus deu uma missão ao homem e à mulher, aos dois. Depois ele fez esse chamado. Que foi que Deus pediu para o homem e para a mulher? Primeiro, ele diz, façamos o homem, lá no Gênesis, no capítulo 1 do Gênesis, no versículo 26, aí está assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí Deus criou o homem e a mulher. Ele vai dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre tudo aquilo que tem no mundo. Deus depois pediu, crescei e multiplicai. Então isso é o pedido de Deus, o envio de Deus, a missão que o homem e a mulher recebem de Deus de crescer e multiplicar. Essa é uma vocação que o homem e que a mulher têm e que recebe de Deus para que eles pudessem ajudar a Deus na obra da criação, dar continuidade a essa obra, crescer e multiplicar e encher a terra. Não destruir, como a gente tem visto tantas histórias hoje de destruição da vida. Deus não pediu isso, Deus pediu que a vida fosse preservada, que a vida fosse multiplicada, que a terra fosse cheia. E a gente então percebe que Deus chama, que Deus ama e depois chama para uma missão. E esse carinho de Deus, a gente vai vendo em toda a história da salvação, desde o início, né? O Moisés, quando viu aquela sarça ardente lá na montanha, que foi lá ver, ele subiu a montanha, Moisés recebe de Deus, Moisés, tira as sandálias, que esse lugar é santo. Eu escutei o grito do meu povo lá no Egito e desci para salvá-lo. Desci para libertar. Agora, Moisés, você vai lá no Egito e vai libertar esse povo, porque eles estão oprimidos. Então, Moisés recebe a missão de Deus de ir lá no Egito tirar o povo da escravidão. Primeiro, ele sentiu o carinho de Deus, a fala de Deus, e depois ele sentiu a missão. E por aí, todas as histórias que a gente vai vendo, né, de Elias,
e depois no Evangelho, João Batista, Samaritana, todos eles receberam missão. Missão também que me faz lembrar, muito bonita, aquela de Maria Madalena, quando ela vai lá no túmulo de Jesus fazer uma homenagem a um morto, de repente ela se depara com Jesus vivo. E por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Ela pensando que aquele que ele estava falando era o jardineiro, diz para ele: se foi você que tirou o corpo do meu Senhor daqui, me diz aonde que ele está que eu vou buscar. Maria também, né, na sua ânsia de amor por Jesus, apesar de que estava buscando nele, buscando ali uma homenagem a um morto, e era o próprio Jesus que falava com ela, e Jesus, com todo o amor, com toda a fineza que pudesse imaginar, Jesus disse para ela: Maria. Nesse momento, Maria reconheceu que era Jesus. Aquela voz afetuosa, aquele amor que Jesus, só ele sabia. Jesus, então, na sua fala, na pronúncia do seu nome, ele fez com que Maria Madalena o pudesse reconhecer. Então, Maria se joga aos seus pés e quer segurar Jesus. E Jesus aí envia: não me segures, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Vai antes na Galileia e avisa para meus irmãos que eles me esperam lá na Galileia. Vai na Galileia lá e avisa para eles que eu vou lá. E Maria foi. Então, uma missão que ela recebe de anunciar que Jesus estava vivo. Eu vi o Senhor. Eu encontrei com o Senhor. E Jesus, assim, depois, quando aparece, eles já sabiam que Maria tinha falado, então era verdade aquilo que tinha acontecido. Eles também puderam fazer essa experiência. Mas vamos lá, no início da vida de Jesus, com a Virgem Maria. A Virgem Maria tinha a sua espiritualidade de ver nas Escrituras, esperar o Messias, e ela estava também esperando esse Messias Salvador que tanto todos esperavam. E Maria estava esperando, e de repente ela recebe a visita do anjo Gabriel, que vem em nome de Deus e fala para Maria: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E Maria então pergunta: mas o que significa tudo isso? É que o Senhor Deus encontrou uma predileção em você. Você é uma pessoa muito querida por Deus, porque você ama, porque você é especial para Deus. Ele te escolheu. Conceberás, darás à luz um filho e porás o nome de Jesus. Foi uma missão que Maria estava recebendo depois de um gesto assim tão bonito de amor que Deus tinha para com ela, que Deus manifestou através da fala do anjo. E Maria não entende muito bem aquela fala do anjo, mas ela acredita. A sua fé faz com que ela diz para o anjo, dizendo, especialmente para Deus, né, do próprio Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria não falou assim com o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo quanto eu entendi. Ela não tinha entendido nada
praticamente de todo aquela conversa, ela não entendeu como que ela seria a mãe de Jesus. O anjo tinha explicado que ela daria à luz ao Filho de Deus, ela conceberia por obra do Espírito Santo. O anjo tinha explicado que o Espírito de Deus desceria sobre ela e a sombra do Altíssimo a cobriria. Ela não entendeu muito bem e deu essa resposta. Se Maria tivesse dito, faça-se em mim, segundo quanto eu entendi, com certeza a redenção, a encarnação de Jesus não teria acontecido, porque ela não teria entendido nada, então ela preferiu. Não importa eu não ter entendido, importa que Deus pode. Se Deus fala, Deus pode fazer coisas que eu não entendo. E ela então deu essa resposta. Seja feita a vossa vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A tua palavra, a palavra do anjo, palavra de Deus. Porque o anjo, para Maria, o anjo era o próprio Deus. A resposta ao anjo era uma resposta direta a Deus. E o sim de Maria, o sim para a humanidade. Então isso é vocação, é fé. A vocação exige muita fé de cada um de nós, porque nós muitas vezes não entendemos o que Deus está pedindo para a gente. A gente recebe primeiro o amor, o gesto de amor que Deus tem para nos dar, e quando Ele nos chama, aí vem o medo, vem a insegurança, vem todas as dúvidas, todas as interrogações possíveis, porque a gente não está entendendo como que vai ser eu resolver, eu ser, no meu caso, eu ser uma religiosa? Como que vai ser? Nossa, isso é difícil para mim. No caso de vocês que são casados, quando no primeiro chamado ao matrimônio, que um fala para o outro, eu quero casar com você, o coração bate forte, mas eu me casar, como que vai ser? O que vai ser ter filhos, criar uma família? Como que vai ser? Meu Deus, é muito difícil porque a gente não vê o nosso futuro. Graças a Deus. Graças a Deus que a gente não vê o nosso futuro, porque se a gente visse o nosso futuro, se a gente soubesse o que está para acontecer com a gente amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, a gente pode ou ficar desesperado com alguma coisa que vai acontecer, ou a gente pode ficar orgulhoso demais de alguma coisa boa. Imagina, Deus que tem os seus projetos de amor para conosco, mas esses projetos de amor de Deus, ele vem acompanhado também de uma cruz. E essa cruz, às vezes, traz medo para a gente. Se a gente tem medo, aí a gente, então, não vai ficar tranquilo. E Deus, então, preferiu agir conosco assim, no segredo, no amor. A gente não tem que viver preocupado com o dia da manhã, devemos viver dia por dia, sem preocupar muito com o depois, porque o amanhã, como diz o ditado, o amanhã pertence a Deus, o hoje pertence a nós. Se nós vivermos dia por dia a nossa vocação, o nosso chamado, basta. Não precisamos preocupar com o dia da manhã. Para Deus, basta o nosso esforço, dia após dia, e o resto é com Ele. E colocar
nas mãos de Deus tudo aquilo que está para acontecer. Maria, com Maria também foi assim. Ela viveu dia por dia na fé, no amor, na esperança. Ela sabia que aquele filho Jesus, é o Filho de Deus. Ela tinha essa certeza porque ela acreditou na palavra do anjo e ela concebeu esse filho. E a partir daquele momento, Maria já não se conteve. O anjo não falou com ela mais nada, mas o amor que esse filho que estava no seu ventre impulsionava Maria, momento por momento, a levava a fazer o bem, que é o bem de Jesus. Maria saiu imediatamente e foi ao encontro da prima Isabel, porque ela pensou, Isabel, na sua idade avançada, deve estar precisando de ajuda. Eu vou lá. E ela subiu montanhas e foi servir a Isabel, porque ela sabia que Isabel poderia estar precisando de ajuda. E como nós sabemos das distâncias, antigamente as distâncias eram distâncias, hoje as distâncias se tornam curtas por causa dos meios de transportes que a gente tem no dia de hoje. Mas naquele tempo eram dias e dias de viagem, viagens que se corria perigo, mas Maria não pensou nisso, ela foi a si mesma servir a Isabel. Ela foi levar o próprio Jesus que estava dentro dela. Essa missão que Maria recebe de Jesus veio automaticamente com um impulso do amor de Deus que estava dentro dela. E isso também deve nascer dentro de nós quando nós dizemos o nosso sim a Deus. Esse nosso sim, ele vem carregado de impulsos de amor pelo próximo. Dizem que um professor que eu tive lá em Roma uma vez, dizia que para a gente saber se uma pessoa realmente vive a santidade, que ele pode ser um santo, é o grau de amor com que ele faz com o próximo. Geralmente os fundadores de congregações religiosas, eles quase todos foram beatificados, foram canonizados, são santos, até porque o que eles fizeram nos carismas que eles buscaram servir a congregação, foi tudo gesto, impulso de amor, como o impulso de Maria. No caso do meu fundador, por exemplo, ele ainda não é beatificado, é o padre Angélico Lipani, mas é um homem que se sensibilizou por ele se sensibilizou por uma situação de crianças abandonadas na época sua, que existia muitas minas de enxofre lá na Itália, e aquelas minas onde os trabalhadores viviam, trabalhavam ali dentro, explodiam de um momento a outro, e muitas pessoas, muitos daqueles mineradores, não conseguiam correr daquele perigo, porque eles colocavam uma espécie de explosivo à base de pólvora, e quando estava para explodir, eles corriam e saíam para fora daqueles túneis, mas acontecia de muitas vezes não dar tempo deles correrem antes da explosão, e aquela coisa explodia com eles ali dentro, e morriam muitos, deixando famílias e famílias órfãs, viúvas, sem condições de se manter, de cuidar dos filhos, e viviam na pobreza, na miséria, porque naquele tempo não tinha aposentadoria, as viúvas não tinham o que comer, a mulher não era acostumada no trabalho remunerado, então era o marido que fazia tudo sobreviver,
a família sobreviver com o trabalho seu, e aquelas pessoas viviam na miséria, crianças pedindo nas ruas. E o Padre Angélico Lipani, o nosso fundador da congregação dos Irmãos Franciscanos do Senhor, o Padre Angélico, então, se sensibilizou, acolheu crianças num instituto em Caltanissetta para salvar essas meninas que estavam nas ruas, passando fome. Mas essas meninas passavam tantas dificuldades, longe da mãe, com a perda do pai, num orfanato. Essas meninas choravam, precisavam de alguém que pudesse estar 24 horas com elas. Algumas moças se dispuseram a ajudar voluntariamente ao Padre Angélico, que acolheu essas meninas no instituto, mas depois trabalhavam durante o dia, à noite em outra casa, e essas meninas choravam muito. Algumas moças, também sensibilizadas, falaram com o Padre Angélico: Padre Angélico, nós também queremos nos consagrar para a gente estar o tempo integral com essas crianças, porque elas precisam de uma mãe, de alguém que possa fazer delas como uma mãe está, especialmente à noite, na hora de dormir. Essas crianças sofrem muito, porque sentem muita saudade. Então, o Padre Angélico aceitou a proposta dessas moças. Uma delas se chamava Josefina Ruflo, e foi uma das primeiras irmãs. Então, no dia 15 de outubro de 1885, Padre Angélico fez com essas moças como São Francisco fez com Santa Clara, cortou seus cabelos em sinal de consagração, e essas moças se dedicaram tempo integral cuidando dessas órfãs. E nasceu assim a congregação dos Irmãos Franciscanos do Senhor lá na Itália, que depois, meninas pequenas que foram crescendo, vendo o exemplo do Frei Angélico, vendo o exemplo dessas irmãs que com muita dificuldade, com muita pobreza, até saíam para as ruas pedindo ajuda para dar de comer para essas crianças, porque eram muitas. Essas meninas também sensibilizadas, olhando o exemplo delas também, algumas delas quiseram também se consagrar. Uma delas foi até a primeira mestra de noviços, a primeira superiora geral, também dessas meninas. E outras moças da cidade foram vendo esse trabalho, iam para essa instituição para ver o trabalho dessas moças, para aprender a costurar, aprender a bordar, aprender. E também foram gostando e vendo esse carinho, e aí foram começando esse trabalho e continuando, e aí a congregação foi crescendo até 60 e tantos anos atrás, as irmãs resolveram vir para o Brasil. Ali naquela cidade de Caltanissetta, onde foi esse instituto, se chamava Senhor da cidade, porque tinha um crucifixo que o povo tinha encontrado, e naquela igrejinha onde o Padre Angélico era o reitor, se chamava Senhor da cidade, que até hoje é uma instituição, é um santuáriozinho pequeno, mas de muita fama, porque o Senhor da cidade era aquele que as pessoas conseguiam muitos milagres. E essas irmãs primeiras, da minha congregação, que ficaram ali, elas também foram chamadas Irmãs Franciscanas do Senhor da cidade. Só que depois começaram a expandir para o Brasil, para a Ásia, para as Filipinas, para outras cidades mesmo da Itália. Aí tiraram o Senhor da cidade e ficaram simplesmente do Senhor, porque o Senhor é universal. Mas ficou esse nome por isso.
Irmãs Franciscanas do Senhor. O que é interessante é que esses fundadores, tanto eu falei do Frei Angélico, mas se a gente vai olhar outras congregações e falar do trabalho deles, da sensibilidade desses homens e dessas mulheres de Deus que fundaram congregações, é uma coisa assim tão natural deles, porque foi sem ninguém pedir, se sensibilizaram por uma causa, por uma necessidade e começou uma obra. Nossa Senhora também, a Virgem Maria, apenas ela soube de Santa Isabel, se sensibilizou, ela foi lá prestar seu serviço. Por quê? Maria não foi solicitada para ir lá. Os santos são assim. A vocação à santidade, né? Que a gente tanto se fala disso hoje, são pessoas que se sensibilizam pela necessidade dos outros e vão ao encontro dos outros sem que os outros pedem ajuda. Se a gente sai de carro por aí, a gente vê pessoas a pé, caminhando na estrada e quem é mais sensível tem coragem de dar uma carona para uma pessoa. Hoje em dia é mais perigoso, né? Mas é tão bom quando você está caminhando, fazendo uma caminhada longa, e alguém te dá uma carona. Isso é sensibilidade de alguém que ama, alguém que sabe que caminhar a pé no sol quente é uma coisa não tão agradável. Aquilo que ia durar 1 hora de caminhada, talvez com 10 ou 20 minutos, a pessoa já está na destinação. É preciso, hoje em dia se fala muito de prudência, é perigoso mesmo e tudo mais, mas é isto. Aqueles que amam têm a sensibilidade de ver a necessidade. E a gente vê tantas pessoas aí, aqui, né, em todos os lugares, né, pessoas que vê famílias passando necessidades, famílias passando falta, passando fome, frio. Quantas vezes eu vi aí nessa cidade de Uberlândia, como também em outras cidades, campanhas de cobertores, né? Pessoas que sensibilizam pelo irmão que está passando frio e leva um cobertor para dar, ou mesmo faz uma cesta básica e leva, ou mesmo uma pessoa que sabe de alguém que está desempregado e conhece alguma pessoa que tem possibilidade de dar um trabalho, se mobiliza, arranja trabalho para alguém, liga, chama. Você não gostaria de ir lá ver? Tem um trabalho, surgiu um trabalho lá, está precisando de gente em tal negócio, assim, como balconista, como isso, ou outro tipo de trabalho. Aí as pessoas se sensibilizam com quem está precisando. Isso é sinal de vocação à santidade. Vocação à santidade é isso. É aquilo que a gente sente pelo outro, às vezes sem ser solicitado, e às vezes também sendo solicitado. Mas a maioria dos santos não precisaram de solicitação para eles fazerem alguma coisa. E fizeram. E, a exemplo de Nossa Senhora, que vai ao encontro de Santa Isabel, que é a sua prima, que está precisando, a gente também precisa de fazer alguma coisa, sensibilizar pelas necessidades de quem está em necessidade e quem está precisando de algo. E quando a gente vai falar, né, de vocação, a gente lembra que tem vocações de diversos jeitos. Vocação religiosa, vocação matrimonial, vocação sacerdotal, vocação claustral, que é aquelas de clausura, né? Que são as monjas, os monges, vocação à santidade, vocação ao batismo. Mas a primeira vocação nossa, primeira, nem antes do batismo, é a vocação à vida. Fomos chamados a viver tudo de graça.
Deus nos dá a graça da vida, coisa que aquele pobre bebê, que pode ser que alguém tenha visto aquela reportagem daquela menina que que engravidou com 10 anos e foi tirado dela aquele bebê cruelmente, dizem que tinha já 6 meses de vida. Um caso que a gente ficou sabendo e que a gente sofre de ver uma crueldade tão grande da parte de homens que faz um aborto, uma pessoa que já está no seu 6º mês de vida. Isso aconteceu ontem e sensibilizou o Brasil inteiro, aqueles que são pró-vida. É uma tristeza. Tantas crianças, tantos bebês que foi chamado à vida, mas foi cortada por causa do aborto. Graças a Deus nós estamos vivos. Graças a Deus nós recebemos essa missão, essa graça, esse amor de Deus e não fomos abortados. Nós fomos salvos da vida. Aquele bebê que foi levado embora, ele não teve essa graça. Infelizmente, por causa da crueldade humana de homens, médicos, políticos, não sei mais quem, que se interessaram de fazer um aborto, convencendo, não sei como, mas que conseguiram fazer. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas cruéis que continuam aos milhões no mundo inteiro fazendo aborto. Não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Ele criou o homem e a mulher para crescer, encher a terra, multiplicar. E não é isso que está acontecendo, que a gente está vendo nos dias de hoje, infelizmente. Temos que rezar muito, pedir a Deus a graça da sensibilidade para a vida, para deixar viver esses pequeninos. Fomos chamados à vida. Como a gente vai responder esse chamado à vida? Vivendo bem, fazendo bem, como pessoas santas, como pessoas que vê e procura agradar a Deus em tudo. Como nós podemos agradar a Deus? A gente precisa, cada dia, fazer uma pergunta. Senhor, o Senhor está contente comigo? Com o meu comportamento, com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser religiosa, eu, irmã Gertrudes? Senhor, o Senhor está contente comigo, com o meu jeito de responder à minha vocação? E você que me escuta hoje, a vocação que você tem, seja do matrimônio, seja da vida consagrada, seja de leigo, faça essa pergunta: Senhor, está contente comigo? As minhas atitudes estão te agradando? Eu estou respondendo conforme o Senhor me chamou a responder? Então essa é uma pergunta que pode nos ajudar a ser uma pessoa que está respondendo à vida e vivendo feliz, fazendo os outros felizes, sorrindo, vivendo alegre. Isso é uma vocação, uma resposta à vocação à vida, porque Deus nos chama para ser feliz. Para ser feliz e para fazer os outros felizes. Então, como nós estamos, quais são as nossas atitudes de fazer os outros felizes? Estamos fazendo os outros felizes ou estamos destruindo a vida que foi chamada, que Deus chamou? É muito sério. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quero fazer nesses minutinhos que faltam, quantos minutinhos está faltando? A gente vai... Deixa eu ver aqui, irmã. A gente ainda tem alguns. Agora são 7h50. Pois eu vou, nesses minutinhos que estão faltando, eu vou falar um pouquinho da minha vocação, do meu chamado. Eu fui chamada por Deus
na minha idade de 15 anos. Tinha 15 anos, não tinha escola lá na minha cidadezinha, que é uma cidadezinha do interior, e eu, então, fui fazer, estava na quinta série, quando já estava com 15 anos, nós éramos um grupo bem ativo, né, bem vivaz, como se diz, né, bem bagunceirinhos, né, na nossa turma. E a professora, para a gente ficar bastante quietos, ela então deu para a gente uma série de redações, muitos títulos, muitos temas para a gente desenvolver, e eu tinha muita facilidade de resolver esses temas, de fazer redações, fazia muito rápido e ainda ajudava meus colegas e ainda sobrava tempo para a gente conversar bastante dentro de sala de aula. E esse dia, o tema que foi dado para nós mexeu com todos nós, porque o tema que foi dado, o que serei no futuro? Quando nós vimos aquele tema, foi muito difícil para todos nós, inclusive para mim. Tive muita dificuldade para fazer aquela redação. Então eu comecei a pensar: o que serei no futuro? Eu serei médica? Eu serei dentista? Eu serei professora? Eu serei costureira? Eu serei... Meu Deus do céu, mas quanta coisa! Mas isso não é ser, serei. Isso é fazer. O que farei no futuro? Sim, eu posso fazer em qualquer coisa que eu vou. Mas o que eu vou ser? E me veio uma vontade naquele momento de ser freira missionária. Então eu escrevi uma redação, peguei um caderninho assim pequeno, escrevi uma folhinha assim, bem pouca coisa, numa folhinha pequena, talvez um tanto assim, de uma redação. Eu estava acostumada a fazer num caderno grande, uma redação, 2 folhas, que eu sempre gostei muito de escrever, mas aquele dia foi muito difícil. Então eu escrevi: serei freira missionária. Foi o que eu quis ser. E quando eu escrevi, entreguei aquela redação para a professora de português, aí me bateu aquele medo, aquela coisa: e agora? Como é que eu vou fazer para mim ser essa freira? E morava na roça, numa dificuldade de encontrar com pessoas. Lá na roça, a gente tinha um rádio de pilha. Naquele rádio, a gente ouvia muito a Rádio Aparecida, que talvez muitos de vocês tinham costume de ver, não, de ouvir, desculpe. E na Rádio Aparecida, no mês vocacional, um chamado: se alguém quiser ser freira, procure-nos. Era uma congregação chamada Irmãs dos Santos Anjos. Aí eu peguei e escrevi aquele endereço, copiei logo aquele endereço e escrevi para essas freiras. Mas em Mantena, onde eu estou agora, tem as freiras, tinham 2 casas, tinha um hospital, tinha um colégio de meninas internas. Hoje tem até mais. Hoje, além disso, tem um hospital, tem um colégio de crianças órfãs, onde eu estou, e tem também um asilo. Naquela época tinha esses colégios, tinha essas 2 casas. Mas eu tive vontade de ir para bem longe, que eu achei que era mais chique ir para longe. Então comecei a corresponder com aquelas freiras de longe, para eu ser daquela congregação. E graças a Deus essas freiras me ajudaram muito. E eu, quando estava pronta para entrar, quando eu falei com elas que eu estava pronta, então essas freiras falaram que não podia me receber, porque elas precisavam conhecer minha família. E minha família era daqui bem de pertinho, menos de 1 hora daqui na terra onde eu estava, Floresta. Então eu fui bater na porta das franciscanas do Senhor aqui de Mantena, e foi quando eu falei que eu queria ser religiosa, contei a história das outras irmãs, e já tinha 6 anos que eu estava sendo seguida, sendo ajudada por essas irmãs. Nesse meio de tempo, eu tive muitas dúvidas: como eu vou, será mesmo que eu quero ser irmã?
mas eu quero casar, eu quero ter filhos, é melhor eu casar, ter muitos filhos, meus filhos vão ser irmãos, vão ser padre, vai ser bem melhor. Eu pensava assim, eu posso ter uns 5 filhos, 3 podem ir para Deus, os 2 podem casar e dar continuidade, então vai ser muitas vocações. E ficava nesse dilema de que serei. E me encontrava numa encruzilhada entre o casamento e a vida consagrada. Mas acontece que, um belo dia, eu decidi mesmo a ir para o convento e decidi a deixar tudo e ir para o convento, porque eu pensei, se daqui a 20 anos eu ouvir aquela música, a vocação, o trigo já se perdeu, cresceu, ninguém Se colheu, o mundo ouvires a passando fome, voz do vento, e chamando querendo sem cessar. ser. Essa música mexia muito comigo. Eu pensei, se daqui a 20 anos, se o trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, o mundo passando fome de Deus hoje, naquela época, daqui, se eu for casar, for ter filhos, vai esperar no mínimo uns 20 anos, porque eu estava na época com uns 20. Aí, e se esses meus filhos tiverem a mesma dúvida que eu? Ah, não, melhor eu ir. Eu vou para o convento, vou fazer o papel, eu vou me desdobrar, ser uma missionária e fazer o papel de um sacerdote, de 2 sacerdotes, de 2 freiras. E eu quero fazer tudo o que for preciso para eu compensar esses filhos que eu não vou ter, que poderiam ser padres ou freiras. E assim eu fiz e entrei na congregação. Sou muito feliz, gosto muito de missão. Cheguei de uma missão lá no Timor-Leste no ano passado, fiquei 1 ano e meio lá com uma experiência muito bonita, me realizei como missionária, como eu gostaria de ser uma missionária, sair para o mundo afora, anunciando, falando de Jesus Cristo. Só que lá eu não sabia falar, eu tinha que falar uma linguagem do amor para me transmitir Jesus Cristo. E por graça de Deus, aquelas pessoas me entendiam e eu entendia, não sei como, mas Deus é misterioso e Deus faz acontecer milagres. Muitos idosos ateus receberam o batismo e logo depois faleceram como cristãos, viveram os últimos tempos da vida deles recebendo todos os domingos a Santa Comunhão que a gente levava para eles lá naquela aldeia, no meio daquele lugar tão difícil de chegar, mas graças a Deus eles conseguiram encontrar o amor de Deus e se realizaram como cristãos e morreram como cristãos, alguns deles. Outros que receberam seus batismos, casaram, casais que batizavam os 2. A gente fica muito feliz, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E hoje eu estou aqui em Mantena, num orfanato, onde temos diversas crianças e estou fazendo o que Deus tem me pedido. Vamos rezar uma oração vocacional para todos nós, bem curtinha. É uma oração do meu tempo e já se rezava quando eu estava nesse dilema de buscar o meu caminho vocacional. Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Rezei muito essa oração naquela época, durante aqueles 6 anos. Coloco-me diante de ti com a mesma pergunta de Francisco de Assis. Como ele, desejo ser simples, humilde, irmão de cada criatura. Quero ser um instrumento em tuas... Agora a senhora aceita o convite de entrar na live. A senhora vai entrar aqui também. Oi. Oi, irmã, boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Que bom que deu tudo certo, né? Então, eu vou me apresentar, daí a senhora se apresenta. Eu sempre me esqueço de me apresentar aqui nas lives. Meu nome é Laudelino, sou psicólogo, fiz o cursilho em Uberlândia no ano passado,
e ajudo na equipe de espiritualidade, né? A gente arruma as pessoas, os temas, para poder trazer para vocês uma informação no sentido da espiritualidade mesmo. Se a senhora quiser se apresentar, né? Eu sou irmã Gertrudes Candeias. Eu pertenço à congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor. Eu moro em Mantena, Minas Gerais, bem na divisa do Espírito Santo. E para mim foi um grande prazer ter sido convidada para falar de vocação hoje aqui, estar refletindo com vocês nesse dia, nessa semana da vida consagrada, né? E fico muito feliz. Espero que possa responder à altura daquilo que vocês esperam de mim. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Eu gostaria de pedir a vocês que rezassem uma Ave Maria para mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é O Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós Bendita entre as sois vós mulheres, entre as mulheres, e bendito é o e fruto do bendito é o vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora da na nossa hora de morte. nossa Amém. morte. Amém. A Líbia acabou de colocar aqui: oi, irmã Gertrude, saudade, muita gratidão. A senhora está aqui conosco. O Gédio de Uberlândia está em festa por sua presença. Deus seja louvado. Amém. Amém. E a Marildes colocou aqui também. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, nós hoje vamos refletir nesse tema do Deus ama, depois chama. É uma realidade, é um jeito de Deus de primeiro ele amar, demonstrar o seu amor, depois ele chama. Mas primeiro Deus tem esse jeitinho afetuoso, carinhoso com todos aqueles que ele quer dar uma missão. Isso acontece com todos nós. Se a gente dá uma olhada na história da nossa salvação através dos profetas, desde o início, a gente vai ver esse carinho de Deus para conosco, esse gesto de Deus para conosco de primeiro amar. Se a gente olha na história da salvação, bem no início, quando Deus cria o mundo, Ele está para criar o homem, mas antes dele criar o homem, Ele cria o mundo. Cria o mundo, coloca no mundo tudo aquilo que vai servir para o homem, e depois que está tudo prontinho, só depois que Ele já colocou plantas, água, luz, animais das mais variadas espécies, répteis, peixes, aves, flores, frutos, tudo. Aí Deus cria o homem. É como acontece com aquelas famílias bem delicadas, quando está recebendo uma visita importante, que primeiro prepara, limpa a casa, prepara tudo, faz tudo muito ajeitadinho, e depois prepara o alimento, e depois vai no aeroporto ou na rodoviária buscar aquela pessoa, e tem tempo de estar com aquela pessoa, e tem tempo de conversar, tem tempo de estar com. Assim Deus fez. Preparou tudo, e depois Ele criou o homem. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem, criou a mulher, mas primeiro Ele criou o homem. Eu acho, né, no meu ponto de vista, Deus amou até mais a mulher, porque
Até mesmo antes dele criar a, a mulher, ele criou o homem e deu de presente para ela. E deu um de presente para o outro. Depois que Deus mostrou esse carinho todo, esse amor todo, aí Deus deu uma missão ao homem e à mulher, aos dois. Depois ele fez esse chamado. Que foi que Deus pediu para o homem e para a mulher? Primeiro, ele diz, façamos o homem, lá no Gênesis, no capítulo 1 do Gênesis, no versículo 26, aí está assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí Deus criou o homem e a mulher. Ele vai dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre tudo aquilo que tem no mundo. Deus depois pediu, crescei e multiplicai. Então isso é o pedido de Deus, o envio de Deus, a missão que o homem e a mulher recebem de Deus de crescer e multiplicar. Essa é uma vocação que o homem e que a mulher têm e que recebe de Deus para que eles pudessem ajudar a Deus na obra da criação, dar continuidade a essa obra, crescer e multiplicar e encher a terra. Não destruir, como a gente tem visto tantas histórias hoje de destruição da vida. Deus não pediu isso, Deus pediu que a vida fosse preservada, que a vida fosse multiplicada, que a terra fosse cheia. E a gente então percebe que Deus chama, que Deus ama e depois chama para uma missão. E esse carinho de Deus, a gente vai vendo em toda a história da salvação, desde o início, né? O Moisés, quando viu aquela sarça ardente lá na montanha, que foi lá ver, ele subiu a montanha, Moisés recebe de Deus, Moisés, tira as sandálias, que esse lugar é santo. Eu escutei o grito do meu povo lá no Egito e desci para salvá-lo. Desci para libertar. Agora, Moisés, você vai lá no Egito e vai libertar esse povo, porque eles estão oprimidos. Então, Moisés recebe a missão de Deus de ir lá no Egito tirar o povo da escravidão. Primeiro, ele sentiu o carinho de Deus, a fala de Deus, e depois ele sentiu a missão. E por aí, todas as histórias que a gente vai vendo, né, de Elias, e depois no Evangelho, de João Batista, Samaritana, todos eles receberam a missão. Missão também que me faz lembrar, muito bonita, aquela de Maria Madalena, quando ela vai lá no túmulo de Jesus, fazer uma homenagem a um morto, de repente ela se depara com Jesus vivo. E por que você procura entre os mortos aquele que está vivo? Ela pensando que ele estava falando era o jardineiro, diz para ele, se foi você que tirou o corpo do meu Senhor daqui, me diz aonde que ele está que eu vou buscar. Maria também, né, na sua ânsia de amor por Jesus, apesar de que estava buscando ali uma homenagem a um morto, e era o próprio Jesus que falava com ela, e Jesus com todo o amor, com toda a fineza que pudesse imaginar, Jesus disse para ela, Maria. Nesse momento, Maria reconheceu que era Jesus. Aquela voz afetuosa, aquele amor que Jesus, só ele sabia,
Jesus, então, na sua fala, na pronúncia do seu nome, ele fez com que Maria Madalena o pudesse reconhecer. Então, Maria se joga aos seus pés e quer segurar Jesus. E Jesus aí envia: não me segures, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Vai antes na Galileia e avisa para meus irmãos que eles me esperam lá na Galileia. Vai na Galileia lá e avisa para eles que eu vou lá. E Maria foi. Então, uma missão que ela recebe de anunciar que Jesus estava vivo. Eu vi o Senhor. Eu encontrei com o Senhor. E Jesus, assim, depois, quando aparece, eles já sabiam que Maria tinha falado, então era verdade aquilo que tinha acontecido. Eles também puderam fazer essa experiência. Mas vamos no início da vida de Jesus, com a Virgem Maria. A Virgem Maria tinha a sua espiritualidade de ver nas Escrituras, esperar o Messias, e ela estava também esperando esse Messias Salvador que tanto todos esperavam. E Maria estava esperando, e de repente ela recebe a visita do anjo Gabriel, que vem em nome de Deus e fala para Maria: ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E Maria então pergunta: mas o que significa tudo isso? É que o Senhor Deus encontrou a predileção em você. Você é uma pessoa muito querida por Deus, porque você ama, porque você é especial para Deus. Ele te escolheu. Conceberás, darás à luz um filho e porás o nome de Jesus. Foi uma missão que Maria estava recebendo depois de um gesto assim tão bonito de amor que Deus tinha para com ela, que Deus manifestou através da fala do anjo. E Maria não entende muito bem aquela fala do anjo, mas ela acredita. A sua fé faz com que ela diz para o anjo, dizendo, especialmente para Deus, né, do próprio Deus: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Maria não falou assim com o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo quanto eu entendi. Ela não tinha entendido nada praticamente de todo aquela conversa. Ela não entendeu como que ela seria a mãe de Jesus. O anjo tinha explicado que ela daria à luz ao Filho de Deus, ela conceberia por obra do Espírito Santo. O anjo tinha explicado que o Espírito de Deus desceria sobre ela e a sombra do Altíssimo a cobriria. Ela não entendeu muito bem e deu essa resposta. Se Maria tivesse dito, faça-se em mim segundo quanto eu entendi, com certeza a redenção, a encarnação de Jesus não teria acontecido, porque ela não teria entendido nada. Então ela preferiu: não importa eu não ter entendido, importa que Deus pode. Se Deus fala, Deus pode fazer coisas que eu não entendo. E ela então deu essa resposta: seja feita a vossa vontade. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. A tua palavra, a palavra do anjo,
palavra de Deus, porque o anjo, para Maria, o anjo era o próprio Deus. A resposta ao anjo era uma resposta direta a Deus. E o sim de Maria, o sim para a humanidade. Então isso é vocação, é fé. A vocação exige muita fé de cada um de nós, porque nós muitas vezes não entendemos o que Deus está pedindo para a gente. A gente recebe primeiro o amor, o gesto de amor que Deus tem para nos dar, e quando Ele nos chama, aí vem o medo, vem a insegurança, vem todas as dúvidas, todas as interrogações possíveis, porque a gente não está entendendo como que vai ser eu resolver, eu ser, no meu caso, eu ser uma religiosa. Como que vai ser? Nossa, isso é difícil para mim. No caso de vocês que são casados, quando no primeiro chamado ao matrimônio, que um fala para o outro, eu quero casar com você, o coração bate forte, mas eu me casar, como que vai ser? O que vai ser ter filhos, criar uma família? Como que vai ser? Meu Deus, é muito difícil porque a gente não vê o nosso futuro. Graças a Deus. Graças a Deus que a gente não vê o nosso futuro, porque se a gente visse o nosso futuro, se a gente soubesse o que está para acontecer com a gente amanhã, depois de amanhã, daqui a um mês, a gente pode ou ficar desesperado com alguma coisa que vai acontecer, ou a gente pode ficar orgulhoso demais de alguma coisa boa. Imagina, Deus que tem os seus projetos de amor para conosco, mas esses projetos de amor de Deus, ele vem acompanhado também de uma cruz. E essa cruz às vezes traz medo para a gente. Se a gente tem medo, aí a gente então não vai ficar tranquilo. E Deus então preferiu agir conosco assim, no segredo, no amor. A gente não tem que viver preocupado com o dia da manhã, devemos viver dia por dia, sem preocupar muito com o depois, porque o amanhã, como diz o ditado, o amanhã pertence a Deus, o hoje pertence a nós. Se nós vivermos dia por dia a nossa vocação, o nosso chamado, basta. Não precisamos preocupar com o dia da manhã. Para Deus, basta o nosso esforço, dia após dia, e o resto é com Ele. E colocar nas mãos de Deus tudo aquilo que está para acontecer. Com Maria também foi assim. Ela viveu dia por dia na fé, no amor, na esperança. Ela sabia que aquele filho Jesus, é o Filho de Deus. Ela tinha essa certeza porque ela acreditou na palavra do anjo e ela concebeu esse filho. E a partir daquele momento, Maria já não se conteve. O anjo não falou com ela mais nada, mas o amor que esse filho que estava no seu ventre impulsionava Maria, momento por momento, a levava a fazer o bem, que é o bem de Jesus. Maria saiu imediatamente e foi ao encontro da prima Isabel, porque ela pensou, Isabel, na sua idade avançada, deve estar precisando de ajuda. Eu vou lá. E ela subiu montanhas e foi servir a Isabel, porque ela sabia que Isabel poderia estar precisando de ajuda. E como nós sabemos das distâncias
Antigamente as distâncias eram distâncias, hoje as distâncias se tornam curtas por causa dos meios de transportes que a gente tem no dia de hoje. Mas naquele tempo eram dias e dias de viagem, viagens que se corria perigo, mas Maria não pensou nisso, ela foi a si mesma servir a Isabel. Ela foi levar o próprio Jesus que estava dentro dela. Essa missão que Maria recebe de Jesus veio automaticamente com um impulso do amor de Deus que estava dentro dela. E isso também deve nascer dentro de nós quando nós dizemos o nosso sim a Deus. Esse nosso sim, ele vem carregado de impulsos de amor pelo próximo. Dizem que uma pessoa, um professor que eu tive lá em Roma uma vez, dizia que para a gente saber se uma pessoa realmente vive a santidade, que ele pode ser um santo, é o grau de amor com que ele faz com o próximo. Geralmente os fundadores de congregações religiosas, eles quase todos foram beatificados, foram canonizados, são santos, até porque o que eles fizeram nos carismas que eles buscaram servir a congregação, foi tudo gesto, impulso de amor, como o impulso de Maria. No caso do meu fundador, por exemplo, ele ainda não é beatificado, é o padre Angélico Lipani, mas é um homem que se sensibilizou por ele se sensibilizou por uma situação de crianças abandonadas na época sua, que existia muitas minas de enxofre lá na Itália, e aquelas minas onde os trabalhadores viviam, trabalhavam ali dentro, explodiam de um momento a outro, e muitas pessoas, muito daqueles mineradores, não conseguiam correr daquele perigo, porque eles colocavam uma espécie de explosivo à base de pólvora, e quando estava para explodir, eles corriam e saíam para fora daqueles túneis, mas acontecia de muitas vezes não dar tempo deles correrem antes da explosão, e aquela coisa explodia com eles ali dentro, e morriam muitos, deixando famílias e famílias órfãs, viúvas, sem condições de se manter, de cuidar dos filhos, e viviam na pobreza, na miséria, porque naquele tempo não tinha aposentadoria, as viúvas não tinham o que comer, a mulher não era acostumada no trabalho remunerado, então era o marido que fazia tudo sobreviver, a família sobreviver com o trabalho seu, e aquelas pessoas viviam na miséria, crianças pedindo nas ruas. E o padre Angélico Lipani, o nosso fundador da congregação dos Irmãos Franciscanos do Senhor, o padre Angélico então se sensibilizou, acolheu crianças num instituto em Caltanissetta para salvar essas meninas que estavam nas ruas, passando fome. Mas essas meninas passavam tantas dificuldades, longe da mãe, com a perda do pai, num orfanato. Essas meninas choravam, precisavam de alguém que pudesse estar 24 horas com elas. Algumas moças se dispuseram a ajudar voluntariamente ao padre Angélico, que acolheu essas meninas no instituto, mas depois trabalhavam durante o dia, à noite iam para casa, e essas meninas choravam muito. Algumas moças, também sensibilizadas, falaram com o padre Angélico: Padre Angélico, nós também queremos nos consagrar para a gente estar
o tempo integral com essas crianças, porque elas precisam de uma mãe, de alguém que possa fazer delas como uma mãe está, especialmente à noite, na hora de dormir, essas crianças sofrem muito, porque sentem muita saudade. Então, o Padre Angélico aceitou a proposta dessas moças, uma delas se chamava Josefina Ruflo, e foi uma das primeiras irmãs. Então, no dia 15 de outubro de 1885, Padre Angélico fez com essas moças como São Francisco fez com Santa Clara, cortou seus cabelos em sinal de consagração, e essas moças se dedicaram tempo integral cuidando dessas órfãs. E nasceu assim a congregação das Irmãs Franciscanas do Senhor lá na Itália, que depois meninas pequenas que foram crescendo, vendo o exemplo do Frei Angélico, vendo o exemplo dessas irmãs que com muita dificuldade, com muita pobreza, até saíam para as ruas pedindo ajuda para dar de comer para essas crianças, porque eram muitas. Essas meninas também sensibilizadas, olhando o exemplo delas também, algumas delas quiseram também se consagrar. Uma delas foi até a primeira mestra de noviços, a primeira superiora geral, também dessas meninas. E outras moças da cidade foram vendo esse trabalho, iam para essa instituição para ver o trabalho dessas moças, para aprender a costurar, aprender a bordar, aprender. E também foram gostando e vendo esse carinho, e aí foram começando esse trabalho e continuando, e aí a congregação foi crescendo até 60 e tantos anos atrás, as irmãs resolveram vir para o Brasil. Ali naquela cidade de Caltanissetta, onde foi esse instituto, se chamava Senhor da cidade, porque tinha um crucifixo que o povo tinha encontrado, e naquela igrejinha onde o Padre Angélico era o reitor, se chamava Senhor da cidade, que até hoje é uma instituição, é um santuáriozinho pequeno, mas de muita fama, porque o Senhor da cidade era aquele que as pessoas conseguiam muitos milagres. E essas irmãs primeiras, né, da minha congregação, que ficaram ali, elas também foram chamadas Irmãs Franciscanas do Senhor da cidade. Só que depois começaram a expandir para o Brasil, para a Ásia, para as Filipinas, né, para outras cidades mesmo da Itália. Aí tiraram o Senhor da cidade e ficaram simplesmente do Senhor, porque o Senhor é universal. Mas ficou esse nome por isso, Irmãs Franciscanas do Senhor. O que é interessante é que esses fundadores, tanto eu falei do Frei Angélico, mas se a gente vai olhar outras congregações e falar do trabalho deles, da sensibilidade desses homens e dessas mulheres de Deus que fundaram congregações, é uma coisa assim tão natural deles, porque foi sem ninguém pedir, se sensibilizaram por uma causa, por uma necessidade, e começou uma obra. Nossa Senhora também, a Virgem Maria, apenas ela soube de Santa Isabel, se sensibilizou, ela foi lá prestar seu serviço. Por quê? Maria não foi solicitada para ir lá. Os santos são assim. A vocação à santidade, né, que a gente tanto se fala disso hoje, são pessoas que se sensibilizam pela necessidade dos outros e vão ao encontro dos outros sem que os outros pedem ajuda. Se a gente sai de carro por aí, a gente vê pessoas a pé, caminhando,
na estrada e quem é mais sensível tem coragem de dar uma carona para a pessoa. Hoje em dia é mais perigoso, né? Mas é tão bom quando você está caminhando, fazendo uma caminhada longa, e alguém te dá uma carona. Isso é sensibilidade de alguém que ama, alguém que sabe que caminhar a pé no sol quente é uma coisa não tão agradável. Aquilo que ia durar 1 hora de caminhada, talvez com 10 ou 20 minutos, a pessoa já está na destinação. É preciso, hoje em dia se fala muito de prudência, é perigoso mesmo e tudo mais, mas é isto. Aqueles que amam têm a sensibilidade de ver a necessidade. E a gente vê tantas pessoas aí, aqui, né, em todos os lugares, né, pessoas que vê famílias passando necessidades, famílias passando falta, passando fome, frio. Quantas vezes eu vi aí nessa cidade de Uberlândia, como também em outras cidades, campanhas de cobertores, né? Pessoas que sensibilizam pelo irmão que está passando frio e leva um cobertor para dar, ou mesmo faz uma cesta básica e leva, ou mesmo uma pessoa que sabe de alguém que está desempregado e conhece alguma pessoa que tem possibilidade de dar um trabalho, se mobiliza, arranja trabalho para alguém, liga, chama. Você não gostaria de ir lá ver? Tem um trabalho, surgiu um trabalho lá, está precisando de gente em tal negócio, assim, como balconista, como isso, ou outro tipo de trabalho. Aí as pessoas se sensibilizam com quem está precisando. Isso é sinal de vocação à santidade. Vocação à santidade é isso. É aquilo que a gente sente pelo outro, às vezes sem ser solicitado, e às vezes também sendo solicitado. Mas a maioria dos santos não precisaram de solicitação para eles fazerem alguma coisa. E fizeram. E, a exemplo de Nossa Senhora, que sai, vai ao encontro de Santa Isabel, que é a sua prima, que está precisando, a gente também precisa de fazer alguma coisa, sensibilizar pelas necessidades de quem está em necessidade e quem está precisando de algo. E quando a gente vai falar, né, de vocação, a gente lembra que tem vocações de diversos jeitos. Vocação religiosa, vocação matrimonial, vocação sacerdotal, vocação claustral, que é aquelas de clausura, né? Que são as monjas, os monges, vocação à santidade, vocação ao batismo. Mas a primeira vocação nossa, primeira, nem antes do batismo, é a vocação à vida. Fomos chamados a viver tudo de graça. Deus nos dá a graça da vida, coisa que aquele pobre bebê, que pode ser que alguém tenha visto aquela reportagem daquela menina que que engravidou com 10 anos e foi tirado dela aquele bebê cruelmente, dizem que tinha já 6 meses de vida. Um caso que a gente ficou sabendo e que a gente sofre de ver uma crueldade tão grande da parte de homens que faz um aborto, uma pessoa que já está no seu 6º mês de vida. Isso aconteceu ontem e sensibilizou o Brasil inteiro, aqueles que são pró vida. É uma tristeza. Tantas crianças, tantos bebês que foi chamado à vida, mas foi cortada por causa do aborto. Graças a Deus nós estamos vivos. Graças a Deus nós recebemos essa missão, essa graça, esse amor de Deus e não fomos abortados. Nós fomos salvos da vida. Aquele bebê que foi levado embora
ele não teve essa graça. Infelizmente, por causa da crueldade humana de homens, médicos, políticos, não sei mais quem, que se interessaram de fazer um aborto, convencendo, não sei como, mas que conseguiram fazer. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas cruéis que continuam aos milhões no mundo inteiro fazendo aborto. Não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher. Ele criou o homem e a mulher para crescer, encher a terra, multiplicar. E não é isso que está acontecendo, que a gente está vendo nos dias de hoje, infelizmente. Temos que rezar muito, pedir a Deus a graça da sensibilidade para a vida, para deixar viver esses pequeninos. Fomos chamados à vida. Como a gente vai responder esse chamado à vida? Vivendo bem, fazendo bem, como pessoas santas, como pessoas que vê e procura agradar a Deus em tudo. Como nós podemos agradar a Deus? A gente precisa, cada dia, fazer uma pergunta. Senhor, o Senhor está contente comigo? Com o meu comportamento, com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser religiosa, eu, irmã Gertrudes? Senhor, o Senhor está contente comigo, com o meu jeito de responder à minha vocação? E você que me escuta hoje, a vocação que você tem, seja do matrimônio, seja da vida consagrada, seja de leigo, faça essa pergunta: Senhor, está contente comigo? As minhas atitudes estão te agradando? Eu estou respondendo conforme o Senhor me chamou a responder? Então essa é uma pergunta que pode nos ajudar a ser uma pessoa que está respondendo à vida e vivendo feliz, fazendo os outros felizes, sorrindo, vivendo alegre. Isso é uma vocação, uma resposta à vocação à vida, porque Deus nos chama para ser feliz. Para ser feliz e para fazer os outros felizes. Então, como nós estamos, quais são as nossas atitudes de fazer os outros felizes? Estamos fazendo os outros felizes ou estamos destruindo a vida que foi chamada, que Deus chamou? É muito sério. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quero fazer nesses minutinhos que faltam, quantos minutinhos está faltando? A gente vai. Deixa eu ver aqui, irmã. A gente ainda tem alguns. Agora são 7h50. Pois eu vou, nesses minutinhos que estão faltando, eu vou falar um pouquinho da minha vocação, do meu chamado. Eu fui chamada por Deus na minha idade de 15 anos. Tinha 15 anos, não tinha escola lá na minha cidadezinha, que é uma cidadezinha do interior, e eu então fui estava na quinta série, quando já estava com 15 anos, nós éramos um grupo bem ativo, né, bem vivaz, como se diz, né, bem bagunceirinhos, né, na nossa turma. E a professora, para a gente ficar bastante quietos, ela então deu para a gente uma série de redações, muitos títulos, muitos temas para a gente desenvolver, e eu tinha muita facilidade de resolver esses temas, de fazer redações, fazia muito rápido e ainda ajudava meus colegas e ainda sobrava tempo para a gente conversar bastante dentro de sala de aula. E esse dia, o tema que foi dado para nós mexeu com todos nós, porque o tema que foi dado, o que serei no futuro? Quando nós vimos aquele tema, foi muito difícil para todos nós, inclusive para mim. Tive muita dificuldade para fazer aquela redação. Então eu comecei a pensar, o que serei no futuro? Eu serei médica? Eu serei dentista? Eu serei professora? Eu serei costureira? Eu serei...
Meu Deus do céu, mas quanta coisa, mas isso não é ser, serei. Isso é fazer. Que farei no futuro? Sim, eu posso fazer em qualquer coisa que eu vou. Mas o que eu vou ser? E me veio uma vontade naquele momento de ser freira missionária. Então eu escrevi uma redação, peguei um caderninho assim pequeno, escrevi uma folhinha assim, bem pouca coisa, numa folhinha pequena, talvez um tanto assim, de, de uma redação. Eu estava acostumada a fazer num caderno grande, uma redação, 2 folhas, que eu sempre gostei muito de escrever, mas aquele dia foi muito difícil. Então eu escrevi, serei freira missionária. Foi o que eu quis ser. E quando eu escrevi, entreguei aquela redação para a professora de português, aí me bateu aquele medo, aquela coisa, e agora? Como é que eu vou fazer para mim ser essa freira? E morava na roça, numa dificuldade de encontrar com pessoas. Lá na roça, a gente tinha um rádio de pilha. Daquele rádio, a gente ouvia muito a Rádio Aparecida, que talvez muitos de vocês tinham costume de ver, não, de ouvir, desculpa. E na Rádio Aparecida, no mês vocacional, um chamado, se alguém quiser ser freira, procure-nos. Era uma congregação chamada Irmãs dos Santos Anjos. Aí eu peguei e escrevi aquele endereço, copiei logo aquele endereço e escrevi para essas freiras. Mas em Mantena, onde eu estou agora, tem as freiras, tinham 2 casas, tinha um hospital, tinha um colégio de meninas internas. Hoje tem até mais. Hoje, além disso, tem um hospital, tem um colégio de crianças órfãs, onde eu estou, e tem também um asilo. Naquela época tinha esses colégios, tinha essas 2 casas. Mas eu tive vontade de ir para bem longe, que eu achei que era mais chique ir para longe. Então comecei a corresponder com aquelas freiras de longe, para eu ser daquela congregação. E graças a Deus essas freiras me ajudaram muito. E eu, quando estava pronta para entrar, quando eu falei com elas que eu estava pronta, então essas freiras falaram que não podia me receber, porque elas precisavam conhecer minha família. E minha família era daqui bem de pertinho, menos de 1 hora daqui na terra onde eu estava, Floresta. Então eu fui bater na porta das franciscanas do Senhor aqui de Mantena, e foi quando eu falei que eu queria ser religiosa, contei a história das outras irmãs, e já tinha 6 anos que eu estava sendo seguida, sendo ajudada por essas irmãs. Nesse meio de tempo, eu tive muitas dúvidas, como eu vou, será mesmo que eu quero ser irmã? Mas eu quero casar, eu quero ter filhos, é melhor eu casar, ter muitos filhos, meus filhos vão ser irmã, vão ser padre, vai ser bem melhor. Eu pensava assim, eu posso ter uns 5 filhos, 3 podem ir para Deus, os 2 podem casar e dar continuidade, então vai ser muitas vocações. E ficava nesse dilema de que serei. E me encontrava numa encruzilhada entre o casamento e a vida consagrada. Mas acontece que, um belo dia, eu decidi mesmo a ir para o convento e decidi a deixar tudo e ir para o convento, porque eu pensei, se daqui a 20 anos eu ouvir aquela música, a vocação, ou, o trigo já se perdeu, cresceu, ninguém Se colheu, o mundo ouvires a passando fome. voz do vento, chamando E sem cessar. essa música mexia muito comigo. Eu pensei, se daqui a 20 anos, se o trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, o mundo passando fome de Deus, hoje, naquela época, daqui, se eu for casar, for ter filhos, vai esperar no mínimo uns 20 anos, porque eu estava na época com uns 20. Aí, e se esses meus filhos tiverem a mesma dúvida que eu?
Ah, não, melhor eu ir. Eu vou para o convento, vou fazer o papel, eu vou me desdobrar, ser uma missionária e fazer o papel de um sacerdote, de dois sacerdotes, de duas freiras. E eu quero fazer tudo o que for preciso para eu compensar esses filhos que eu não vou ter, que poderiam ser padres ou freiras. E Sim, assim sim. eu fiz e entrei na congregação. Sou muito feliz, gosto muito de missão. Cheguei de uma missão lá no Timor-Leste no ano passado, fiquei 1 ano e meio lá com uma experiência muito bonita, me realizei como missionária, como eu gostaria de ser uma missionária, sair para o mundo afora, anunciando, falando de Jesus Cristo. Só que lá eu não sabia falar, eu tinha que falar uma linguagem do amor para me transmitir Jesus Cristo. E por graça de Deus, aquelas pessoas me entendiam e eu entendia, não sei como, mas Deus é misterioso e Deus faz acontecer milagres. Muitos idosos ateus receberam o batismo e logo depois faleceram como cristãos, viveram os últimos tempos da vida deles recebendo todos os domingos a Santa Comunhão que a gente levava para eles lá naquela aldeia, no meio daquele lugar tão difícil de chegar, mas graças a Deus eles conseguiram encontrar o amor de Deus e se realizaram como cristãos e morreram como cristãos, alguns deles. Outros que receberam seus batismos, casaram, casais que batizavam os dois. A gente fica muito feliz, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade. E hoje eu estou aqui em Mantena, num orfanato, onde temos diversas crianças e estou fazendo o que Deus tem me pedido. Vamos fazer uma oração vocacional para todos nós, bem curtinha. É Uhum. uma oração do meu tempo e já se rezava quando eu estava nesse dilema de buscar o meu caminho vocacional. Senhor, o que queres de mim? O que queres que eu faça? Rezei muito essa oração naquela época, durante aqueles 6 anos. Coloco-me diante de ti com a mesma pergunta de Francisco de Assis. Como ele, desejo ser simples, humilde, irmão de cada criatura. Quero ser um instrumento em tuas mãos para transmitir a paz neste mundo cheio de guerras e semear o bem onde há tanto ódio. Ilumina-me, Senhor, para que eu possa escolher o caminho que apontas para mim, que eu saiba descobrir qual é a minha vocação, que eu consiga realizar em minha vida a tua santa vontade. Amém. Amém. Oração linda, né, irmão? Muito linda essa oração. Hum. Mas, Agradeço a vocês por essa oportunidade. Espero que tenha respondido. E se alguém quiser, como eu, ter essa coragem de ser religiosa, ser franciscana do Senhor, as nossas portas estão abertas. Venha, venha fazer a sua vocação acontecer. Venha que Jesus te espera e não tenhas medo, porque Jesus não me abandona, gente. Ele nunca me abandonou. amém, Obrigada. né? Muito bom, irmã. Eu acho que eu digo pelo todo o GED de Uberlândia, né? Queria agradecer a presença da senhora, essa fala tão sensível, né, que a senhora trouxe para a gente hoje. Testemunho tão lindo de como que foi para a senhora vivenciar a sua vocação e como a senhora vê também. Quando a senhora falava da vocação dos santos, eu ficava aqui pensando, né? Não passa, eles não foram requisitados pelo homem, né? A senhora citou São Francisco, o chamado vem de Deus, né? Como a senhora colocou, Deus ama e Deus chama, né? Então, que nós possamos viver e ver nesse testemunho da senhora quão bonito é responder esse chamado. Eu queria agradecer a senhora pelo tempo que a senhora passou aqui conosco, em nome de todo o GED de Uberlândia, especialmente da equipe
da Diocesana de Gentes, e falar que aqui, quando a senhora quiser nos transmitir mais alguma coisa, nós também estamos de portas abertas para a senhora, tá bom? Muito obrigada, fico muito feliz. E vai o meu abraço para cada cursilista, para cada pessoa que eu conheci, para aqueles que participam, para todos vocês que estão escutando. Espero que possa ter contribuído no nosso chamado, no nosso seguimento a Jesus. Amém, então, irmã. Então, Obrigada. a gente vai encerrar aqui. Fiquem com Deus, senhora, todo mundo. Teve um monte de gente que colocou aqui. Nossa, irmã, muito bom. Louvado seja Deus pela sua vida. Que bom que a senhora pôde compartilhar isso tudo com a gente. A Líbia colocou aqui os comentários dela também. Acho que foi um momento muito, muito precioso para a gente. Tá bom, irmã? A Marilda está Muito colocando obrigada. saudades da irmã Gertrudes. Obrigada. Obrigada, muito Tá? obrigada mesmo, viu? Um abraço. Então, boa noite, abraço para todo mundo e segunda-feira que vem estamos aqui mais uma vez. Muito obrigada, viu?